Olá pessoal, muito boa noite a todos, eu sou o enfermeiro Giovanni Mello e vocês estão na live onde eu vou abordar o tema hipoglicemia. Vamos falar sobre identificação, tratamento, mas principalmente nós vamos falar sobre prevenção, tá certo? Nós aqui estamos, eu tô me sentindo a Ana Maria Braga com um monte de comida aqui em cima da bancada, parece que eu vou fazer comida ao vivo, mas não é não, pessoal. Isso aqui é para a gente conversar sobre hipoglicemia, sobre o que vocês utilizam, sobre os materiais, que tipo de alimento a gente pode estar utilizando para controlar, para reverter uma hipoglicemia, tá certo? O que a gente pode usar, o que a gente não pode usar, o que muitas pessoas utilizam de forma errônea e que hoje a intenção dessa live é a gente abordar a hipoglicemia, tá? Desde o seu conceito até o seu tratamento, passando por sinais e sintomas e como você, mãe, pai de uma criança com diabetes tipo 1, vai fazer para poder identificar quais são os sinais e sintomas da hipoglicemia no seu filho. Primeira coisa, quem é que já teve um episódio de hipoglicemia ou o seu filho teve um episódio de hipoglicemia? Levanta a mão aí para mim, manda eu tive hipoglicemia, fala para mim aí de alguma forma se você ou seu filho já teve algum episódio de hipoglicemia. Tá? Normalmente, tá? Todo mundo já teve, né? Todo mundo que tem diabetes tipo 1 já teve um episódio de hipoglicemia. O importante é o que é que vocês fizeram para reverter esse quadro de hipoglicemia. Os pacientes que eu atendo, normalmente, quando eu inicio o acompanhamento, eles falam várias coisas. Ah, Giovanni, quando meu filho tem hipoglicemia, eu dou um pedaço de pão para ele, eu faço um Nescau e dou para ele. É um monte de coisa. Ah, eu dou um copo com água com açúcar. Tá até amarelo, né? Dou água com açúcar, eu dou mel, eu dou balinha. Eu dou qualquer coisa que vá fazer ele sair da hipoglicemia, porque normalmente, quando ele tem hipoglicemia, a hipoglicemia é muito baixa e aí eu fico assustado e eu dou um monte de coisa para ele comer. Normalmente as pessoas fazem isso, elas se desesperam num momento de hipoglicemia e aí elas dão um monte de coisa para a criança comer ou beber. E aí o que acontece normalmente com essa hipoglicemia? Minutos depois, você tem o quê? Uma hiperglicemia, não é verdade? E depois disso, para você manter um controle glicêmico, tentar puxar aquela glicemia para dentro da meta de novo, é difícil, não é verdade, pessoal? Então, eu sei que quando você está numa crise de hipoglicemia, que seu filho está naquela crise de hipoglicemia, você quer fazer de tudo para ele sair dessa crise. Mas o problema de sair da crise não é tirar a criança da hipoglicemia. O problema é de que forma eu vou tirar o meu filho da hipoglicemia. Né? A hipoglicemia, eu costumo falar que ela tem 3 pilares que controlam a hipoglicemia. O primeiro pilar é a prevenção. Nós temos que trabalhar de forma preventiva, antecipar, tá, o surgimento de uma hipoglicemia, ou seja, é ficar atentos ao que eu tenho que fazer com o meu filho durante o dia, durante a semana, para eu prevenir, tá? Para eu prevenir uma hipoglicemia. Me falem aí, qual é o melhor método que você conhece para prevenir uma hipoglicemia? Vamos ver quem é que acerta a primeira resposta. Fala para mim, qual é a melhor forma de se prevenir uma hipoglicemia? Vamos lá? Olha só, a melhor forma que tem é controle glicêmico, não é verdade, pessoal? A melhor forma que tem é controlar a glicemia rigorosamente. De que forma? Você tem que ter os horários certos de verificação da glicemia. Se você verifica a glicemia do seu filho ou a sua 3 vezes por dia, como é que você vai conseguir manter um bom controle glicêmico? E melhor, como é que você vai conseguir se antecipar a uma hipoglicemia? Às vezes você tem um controle glicêmico mais certinho, mais vezes ao dia, por exemplo, você verifica de manhã, ao acordar, você verifica antes do almoço, antes do lanche da tarde, você verifica antes do jantar e antes dele dormir. E ainda assim, Giovanni, ele fez hipoglicemia, eu não consegui perceber.
Então, o que nós temos que estar atentos na prevenção? Nós temos que estar atentos quais são os hábitos diários do meu filho, da minha filha. Ele brinca muito? Ele joga muita bola? Ele anda de bicicleta? Quais são as atividades que o meu filho faz durante o dia que eu não estou controlando a glicemia dele antes, durante e após essas atividades físicas? Por exemplo, seu filho anda de bicicleta de manhã. Ele acordou, ainda mais nessa pandemia que nós não estamos... Alguns colégios não voltaram às aulas ainda, outros voltaram parcialmente, né? E o seu filho está dentro de casa. Ele acorda de manhã cedo e aí ele vai brincar. Você verificou a glicemia dele de manhã, na hora que ele acordou, tá ótima a glicemia, perfeito. Só que quando deu 10 horas da manhã, ele foi andar de bicicleta e passou lá 20, 30 minutos andando de bicicleta. Aí quando ele chega para o lanche da manhã ou pro almoço, você vai verificar a glicemia, tá baixa. Às vezes não tá uma hipoglicemia, mas já tá lá beirando uma hipoglicemia, 75, 80. Então, esse controle glicêmico ele tem que ser mais rigoroso nos momentos em que a gente percebe que a rotina do nosso filho vai alterar. Ah, ele vai jogar bola, ele vai jogar vôlei, vai andar de bicicleta. Então, nesses momentos a gente tem que estar atento. Isso é prevenção. Tá certo? Então, eu gosto muito de trabalhar com prevenção, porque a prevenção evita o quê? Evita a dor de cabeça. Não é verdade? Evita a dor de cabeça, evita uma hipoglicemia, evita bagunçar o controle glicêmico. Né? Só a gente sabe o quanto é complicado manter um controle glicêmico justo, certinho ali. A gente sabe que é difícil. Então, quando você tem um episódio de hipoglicemia e não antecipa esse episódio, não faz a prevenção anterior, que acontece a hipoglicemia, para depois você organizar novamente esse controle glicêmico, ele é muito mais complicado do que você manter. Ok? Então a prevenção, ela passa principalmente em aumentar o nível de verificação de glicemias durante o dia, principalmente antes e durante as atividades físicas. Qual é uma outra forma muito boa da gente prevenir uma hipoglicemia? Vocês, mães, pais que cuidam dessas crianças, vocês melhor do que ninguém conhecem o filho de vocês. Vocês sabem quando eles estão mais quietinhos, vocês sabem quando eles estão mais enjoadinhos, vocês percebem as pequenas mudanças. É justamente esse sexto sentido que principalmente as mães têm, que vocês precisam ativar esse sexto sentido. Tá? É olhar para o filho de vocês durante o dia, a rotina do dia dentro de casa. A gente sabe que, além dos trabalhos dentro de casa que as famílias têm, às vezes elas ainda têm um trabalho fora de casa, o emprego fora de casa. Então, os pais, né, aquela pessoa que está cuidando da criança, ela tem que ter um olhar muito mais apurado para o seu filho. É se reconhecer pequenas coisas do seu filho, aquele momento em que ele está mais quietinho. Eu sei que meu filho está sempre ligado no 250. Aí de repente eu olho e ele está mais quietinho, vou ver a glicemia dele. Já antecipo, para prevenir uma hipoglicemia. Às vezes ele está começando ali, chegando perto de uma hipoglicemia e você consegue antecipar essa situação. Isso é prevenção. Tá? Então a gente tem que estar atentos a essa questão. Um outro ponto muito importante da prevenção é seguir um plano alimentar. Eu tenho um plano alimentar? Não, Giovanni, eu não tenho um plano alimentar. Na live de ontem que eu falei sobre foco e organização do tratamento do diabetes tipo 1, eu falei justamente sobre o plano alimentar, sobre ter um plano alimentar, que isso faz parte da organização do tratamento. Então, se você não tem um plano alimentar, é muito importante que você, dentro das suas possibilidades, procurar uma nutricionista para poder elaborar um plano alimentar para você. Ninguém melhor do que nutricionista para poder ver quais são as necessidades naquele estágio de vida do seu filho, para determinar quais são as necessidades calóricas, de carboidrato, de proteína do seu filho, e junto com você, mãe ou pai, estabelecer um plano alimentar.
Esse plano alimentar, ele vai nortear vocês durante o dia o que meu filho vai poder comer, o que ele vai evitar de comer. Nada é proibido, tá? Tudo é com moderação. Logicamente que se eu tenho o meu filho com um controle glicêmico muito descontrolado, uma variabilidade glicêmica muito grande, eu vou sim cortar algumas coisas até que ele se estabilize, ok? Então nós estamos falando de prevenção da hipoglicemia. E ter um plano alimentar faz parte da prevenção, ok? Mas se você não tem problema. Vamos trabalhar com a questão dos horários corretos da alimentação, não pular horários de refeição, principalmente crianças, né? As crianças menores que estão lá na correria do dia a dia e se você não estiver atrás, oferecendo comida para elas, elas não comem. E quando querem comer, elas querem comer besteira, não é verdade? E aí é o momento da gente ter dentro de casa alimentos mais saudáveis. Ah, Giovanni, eu não tenho um plano alimentar. Mas você não precisa ter um plano alimentar para levar para dentro da sua casa alimentos mais saudáveis. Eu estou aqui com uma fileira de alimentos que eles não são tão saudáveis. Eu comprei eles hoje justamente para a nossa aula, tá? Alguns são saudáveis, outros não são. Tá? Então eu comprei eles hoje foi justamente para a gente conversar sobre hipoglicemia quando a gente chegar na parte do tratamento, tá bom? Uma outra coisa que é muito importante dentro da prevenção. Reconhecer, tá? Reconhecer os sinais e sintomas que o seu filho apresenta, ou que você mesmo apresenta, tá certo? O que eu sempre abordo com as famílias que eu acompanho é a importância de fazer um exame físico semanal no seu filho. No exame físico, você encontra diversas informações, desde o rodízio de aplicação de insulina até o que ele está sentindo naquele momento, se pode ser uma hipoglicemia ou não, tá certo? Então, isso é muito importante. Vamos lá. Um outro ponto que é importante ainda dentro da prevenção. Lembra que eu falei para vocês? Nós temos 3 pilares da hipoglicemia, tá? São os 3 pilares que controlam a hipoglicemia. Quais são os 3 pilares? Prevenção, identificação e tratamento. Eu estou falando para vocês ainda sobre prevenção. Qual é um outro ponto da prevenção que é extremamente importante? Dose de insulina aplicada. Eu falei anteriormente sobre não pular nenhuma refeição, na verdade? Agora vamos ou não pular ou a criança se alimentar na quantidade que você serviu o prato dela. Às vezes você aplica insulina para uma determinada quantidade de alimento e a criança não come. Não é verdade? Quantas pessoas já colocaram o prato do seu filho na mesa do almoço, aplicaram a insulina, das pessoas que contam carboidrato, aplicaram a insulina para aquela quantidade de carboidratos e a criança não comeu toda a comida? Acontece frequentemente, não é verdade? Isso daí é um problema até certo ponto. O importante é a gente prevenir. Se eu coloquei na mesa o prato do meu filho, eu contei lá, tem lá 35 gramas de carboidrato dentro daquele prato para ele comer. Ele não comeu as 35 gramas de carboidrato, o que eu vou fazer? Em vez de verificar a glicemia dele 2 horas depois, eu vou verificar a glicemia dele pelo menos 1 hora depois. Eu vou ficar atento aos sinais e sintomas que ele pode apresentar. Isso é prevenção, isso é antecipar uma possível hipoglicemia. Tá certo? Então, nessa questão de, Giovanni, eu fico com medo, uma outra coisa que é muito importante. Giovanni, eu fico com medo de aplicar a insulina 15 minutos antes dele se alimentar. Porque se eu aplicar 15 minutos antes e ele não comer todo o prato de comida dele, vamos fazer isso que eu falei para você. Não tem problema. Aplique a insulina 15 minutos antes. Mas fique de olho no seu filho, estimule primeiramente ele a comer toda a comida que você colocou no prato para ele. Mas se ele não comeu, vamos trabalhar na prevenção. Em vez de você verificar a glicemia dele 2 horas depois, verifica a glicemia dele 1 hora antes, né? 1 hora depois do almoço. Verificou 1 hora depois o que você pode fazer? Você pode ficar observando
sinais e sintomas que podem aparecer. Sinais e sintomas como cansaço, sonolência, choro, irritabilidade. Tem vários outros que a gente vai falar aqui. Tá? Isso tudo é prevenção. Ok? Alguém aqui previne de alguma outra forma? Me fala aí, como é que vocês fazem a prevenção dentro da casa de vocês? Me conta que, enquanto vocês estão perguntando, eu bebo um pouquinho de água. Vai lá, alguém faz a prevenção da hipoglicemia de alguma outra forma? Quais foram essas formas que eu falei? Intensificar o controle glicêmico, evitar que a criança pule refeições, que mais? Dose de insulina adequada, correta para aquela quantidade de carboidratos, ou correto, dependendo se é dose fixa, aplicar a dose que está prescrita lá na receita de insulina. Que mais? Tem várias coisas que a gente pode fazer para a gente estar fazendo a prevenção. Ok, tranquilo? Podemos então passar agora para o terceiro pilar da hipoglicemia, que é a identificação. Vamos lá? Então tá bom. Olha só, identificação de hipoglicemia, a gente está acostumado com todos aqueles sinais e sintomas que sempre falam. Dor de cabeça, visão turva, enjoo, dor de barriga, várias outras coisas que podem acontecer. Taquicardia, choro na madrugada. Muito comum, pessoal, muito comum crianças de madrugada acordarem chorando. A criança acordou chorando, pais, mães, já acende aí uma lanterna, uma luzinha na cabeça e verifica a glicemia. Pode ser hipoglicemia noturna. Quantos de vocês verificam a glicemia na madrugada? E quantas vezes vocês verificam durante a semana? Então, olha só. A identificação da hipoglicemia, ela vem de acordo com cada criança. Cada criança vai manifestar sintomas, às vezes, diferentes uma da outra. Tem criança que fica aborrecida, tem criança que fica muito irritada. Ela está com hipoglicemia e ela fica muito irritada. Né? Vamos lá. A Elisângela falando, sim, eu coloco o alarme na madrugada. Perfeito. Quantas vezes você faz isso por semana? Ou você faz isso todos os dias? Né? Se o seu filho está bem controlado, a Guedes falando, sim, verifico a da minha filha. Se a glicemia do seu filho, da sua filha está bem controlada, ela nunca faz hipoglicemia à noite, ou faz razoavelmente, né? Dia sim, dia não, uma vez na semana, vocês não precisam acordar todas as madrugadas para verificar, tá bom? Vocês não precisam, a não ser que seja teoricamente frequente a quantidade de hipoglicemias que o seu filho apresenta, tá certo? Até porque uma coisa que eu sempre falo, nós precisamos também trabalhar a saúde psicológica dos pais, tá bom? Os filhos de vocês, eles precisam ter os pais bem, com a cabeça boa, com a sanidade boa, porque a gente sabe que dá um trabalho danado, mas a gente precisa, tá, ter momentos para a gente poder relaxar. Isso é verdade, o Libre, a tecnologia em diabetes ela é maravilhosa, né, gente? A tecnologia ela veio assim para ajudar excepcionalmente. Só que, infelizmente, a realidade do nosso Brasil é que 90%, mais eu acho que é do que 90%, das pessoas que têm diabetes no Brasil não têm acesso ao Libre, não é verdade? Elas mal têm acesso aos glicosímetros. Né? Muitos aí é difícil de pegar em posto de saúde, difícil de comprar. Né? Eu acompanho algumas pacientes que são do interior do Brasil e elas me relatam que é difícil conseguir os insumos, tanto fita, quanto o lancetador, quanto o próprio aparelho. Né? Então, a gente tem que, graças a Deus que algumas pessoas têm, ajuda bastante. Então, pessoal, a verificação da glicemia na madrugada ela é extremamente importante. Tá? Então, fiquem atentos. Criança chorando na madrugada, tá? Criança chorando, acordando na madrugada chorando, verifique a glicemia. Tá? Verifique a glicemia que pode ser uma hipoglicemia.
Quais são os outros sinais e sintomas frequentes de acontecer? Tontura, coordenação motora diminuída. Agora a gente tem alguns sinais e sintomas que são mais graves do que outros. Por exemplo, a criança ter fome excessiva é grave? Não é grave. Mas a criança ter dificuldade de locomoção já é mais sério, não é verdade? Então nós temos que ficar atentos aos sinais e sintomas que os nossos filhos apresentam. Então, como eu sempre falo, não tem pessoa melhor do que o pai e a mãe que conhecem o seu filho profundamente para identificar aquelas pequenas mudanças de comportamento dele para já ter um estalo e imaginar que pode ser uma hipoglicemia. Então, a hipoglicemia ela precisa desse olhar mais apurado das famílias. Outra coisa que é extremamente importante na hora da detecção de uma hipoglicemia um pouco mais grave. Dor de barriga. Crianças que relatam dores fortes na barriga. Tá? Verifica a glicemia, porque às vezes casos de hipoglicemia mais severa traz também a dor na barriga. Tá certo? Dor na barriga, sonolência. Tá? Sonolência, então o suor excessivo, todos esses sinais e sintomas são sinais que a gente tem que estar muito atentos. Mais uma vez, a prevenção é extremamente importante para a gente não chegar a nenhum caso de hipoglicemia grave. Qual é o caso de hipoglicemia grave? É aquele caso em que a pessoa não consegue reverter a sua hipoglicemia por conta própria. A criança não consegue chegar lá na geladeira e tomar um suco, né? Preparar uma água com açúcar, ela não consegue fazer isso. Ela precisa da ajuda de uma segunda pessoa, tá certo? Então, a hipoglicemia, a identificação da hipoglicemia, ela vai muito por sinais e sintomas e, logicamente, ponta de dedo ou livre, caso você tenha, perfeito. Se tiver, melhor ainda. Tá certo? Se tiver lá ainda com suporte de bomba, que você veja lá as setas de tendência, tá? A tecnologia está aí para ajudar. Agora, uma coisa que é muito importante. Nós temos casos de não percepção da hipoglicemia. Existem pessoas que estão tão acostumadas com a glicemia mais baixa, ali em torno de 90, 80, 75, que quando ela faz uma hipoglicemia abaixo de 70, ela não percebe. Tá? Isso nós temos que ter muita atenção. Porque nesse momento, às vezes o seu filho, que ele é bem controlado, ele faz um episódio de hipoglicemia e você não percebe. Por que você não percebe? Porque ele está acostumado com aqueles parâmetros ali, ó, sempre acima de entre 70 e 80, 70 e 90, é ótimo. O tempo no alvo do seu filho é perfeito, mas o risco dele ter uma hipoglicemia e você não perceber, ou ele perceber, é alto, tá certo? Por isso que o controle glicêmico, nesses casos, quais são esses casos? Os casos de pessoas que têm um controle glicêmico bem certinho, tá? O mais certinho possível. Então, nessas pessoas que conseguem manter um controle glicêmico bem na risca, bem controlado, tá? Esse controle glicêmico ele precisa ser realmente bem controlado, porque se fizer uma hipoglicemia, ela não vai sentir. Diferentemente do outro caso, nós temos sempre as duas situações. Nós temos casos de quê? Casos de pessoas que têm uma glicemia mais elevada, né? Uma glicemia mais elevada, a pessoa está lá sempre com a glicemia 180, 200, 250, a glicemia está sempre lá em cima. E aí, quando faz uma glicemia de 80, 75, 80, ela passa mal. Ela tem sintomas de hipoglicemia. Conceitualmente, não é hipoglicemia, não é verdade? A hipoglicemia a gente sabe que é abaixo de 70. Mas a pessoa está tão acostumada com a glicemia alta que quando ela faz uma glicemia um pouco mais baixa, de 80, 90, 75, ela já começa a ter sinais e sintomas de hipoglicemia. É como se, na verdade, é a hipoglicemia daquela pessoa. Como é que nós conseguimos reverter isso?
Agora nós vamos começar a entrar na questão do tratamento da hipoglicemia, tá? Como é que nós vamos reverter um caso de hipoglicemia das pessoas que mantêm um controle glicêmico normalmente mais elevado? A primeira coisa é, nós temos que começar aos poucos a diminuir essa frequência esses valores glicêmicos. De que forma? Atividade física, controlando melhor a alimentação com contagem de carboidratos, de preferência, ajustando as doses de insulina, e aí a gente começa a puxar essas glicemias, esse controle glicêmico, mais para baixo, ok? Quando a gente começa a fazer isso, a gente começa a alterar o limiar de percepção da hipoglicemia dessa pessoa. Por quê? Ela começa a diminuir a glicemia, consequentemente, começa a perceber sinais e sintomas de hipoglicemia quando a glicemia já começa a chegar mais próximo de 70 ou abaixo de 70. Ok? Então, para essas pessoas, a gente tem que trabalhar a questão do controle glicêmico mais adequado, com contagem de carboidratos, atividade física frequente, e frequente é diariamente, pelo menos meia hora de atividade física, e o ajuste das doses, né, de insulina e a alimentação. Ok? Tranquilo? E agora, e para o resto? Para todas as outras pessoas que estão ali com um controle um pouquinho melhor, né? Quando eu digo melhor, abaixo de 200. O que a Sociedade Brasileira de Diabetes estabelece em relação a metas glicêmicas? Logicamente, todo mundo sabe que a meta glicêmica ela é individual. Cada pessoa com diabetes tem a sua. Isso é perfeito. Só que nós temos, pela Sociedade Brasileira de Diabetes, uma meta. Uma meta que vai de 70 a 180. Não é verdade? Qualquer pessoa com diabetes que se mantenha dentro dessa meta de 70 a 180, ela vai ter um tempo no alvo, tá? Tempo no alvo, para quem ainda não conhece, é o novo padrão, tá? É o novo padrão de qualidade de tratamento. Nós tínhamos antes somente a hemoglobina glicada. Agora nós temos mais uma, a hemoglobina glicada e o tempo no alvo. E quando a gente fala em tempo no alvo, pessoal, tempo no alvo nada mais é do que a glicemia de 70 a 180, o maior tempo possível dentro de 24 horas. É você, o seu filho, ter a glicemia dele dentro desses valores de 70 a 180, dentro de 24 horas. Quanto maior o tempo dele dentro desses parâmetros, melhor é o tempo no alvo dele. E um tempo no alvo bom é acima de 70%. De preferência, acima de 80%. Tá? E como é que a gente consegue fazer isso? Fazendo justamente cuidando dos 3 pilares do diabetes, que é alimentação, atividade física e insulina. Tá certo? Mas vamos lá. Como é que nós vamos fazer o tratamento da hipoglicemia? Quantas pessoas já pegaram tudo que via pela frente, dentro da cozinha, para poder oferecer para o seu filho para ele sair de uma hipoglicemia? Quem é que já pegou Coca-Cola? No desespero, abriu a Coca, não pode ser Coca Zero, tá bom? Abriu a Coca-Cola, botou no copo e deu para o filho beber. Quantas pessoas fez isso? Né? Quantas pessoas fizeram isso? Levanta a mão quem já deu Coca para o seu filho. Quem é que já deu balinha para o seu filho comer numa hora de hipoglicemia? Né? Você já tomou, né? Eliane Prachedes. Oi, Eliane, boa noite. Oi, Suede. Olha, pessoal, a Suede é uma das mães pâncreas que eu faço acompanhamento. Que bom ver você aqui, Suede. Quem é que já deu? Todo mundo já deu, né? Deu balinha, deu Coca-Cola. Que mais? Quem é que já deu mel pro filho? Né? Quem é que já deu? Alguma coisa de errado com isso? Não, na hora do susto não. Mas a partir de hoje nós vamos modificar alguns conceitos com relação ao tratamento, à reversão da hipoglicemia. Tá bom? Vamos lá. Outra coisa que é muito comum eu ver as pessoas dando: doce de leite.
tá? Doce de leite para criança para reverter a hipoglicemia. Que mais? Nossa, isso aqui é muito comum. Chocolate, né? Chocolate é muito comum. Agora, pessoal, olha só. Eu quero contar para vocês uma situação que é frequente entre os adolescentes, tá? Não é todo adolescente que faz, logicamente. Mas, como só tem pais e mães aqui acompanhando, eu vou dar o pulo do gato de alguns adolescentes. O que acontece? Alguns adolescentes, tá? Isso quando eu trabalhava lá no Hospital da Criança aqui de Brasília, que eu fazia os acompanhamentos no programa de diabetes tipo 1, eu ouvia os relatos dos adolescentes me falando, né? Então a gente tinha uma proximidade bem legal, a gente conversava, eles se abriam com a gente. E aí o que eles falavam? Ah, Giovanni, ele falava assim, Giovanni, eu aplico insulina a mais para eu ter hipoglicemia, para eu poder comer chocolate. Acredita nisso? Então, acontece, às vezes, não é todo adolescente, pessoal, mas é importante a gente ficar de olho nisso. Às vezes acontece da criança aplicar insulina a mais para poder comer doce, para poder sair da hipoglicemia. Na verdade, não é para sair da hipoglicemia, é para poder comer o chocolate, comer o mel, comer o que ele quiser lá comer. Tá certo isso? Não, não tá certo, tá? Qual é o correto? Você quer comer um chocolate? Você quer comer alguma coisa diferente? Vamos contar carboidrato. Conta o carboidrato daquilo que você quer comer, aplica insulina e come. Só que isso aí é um conceito que nós temos que tirar da cabeça dos filhos que fazem isso. Então vocês, pais e mães que têm adolescentes em casa, fiquem atentos a isso, tá bom? Conversem, tá? Conversem muito. Como eu sempre falo, no diabetes, nada é proibido. Tudo é com moderação e contagem de carboidratos. Então vamos lá. Então, o que é que acontece com as pessoas na hora do desespero para tirar o filho da hipoglicemia? Eles pegam tudo o que tem na frente, tudo que tem dentro de casa e dão para a criança. Não importa se é líquido ou se é sólido. Por falar nisso, foi minha esposa que fez esse pão, viu? Depois eu dou a receita para vocês. Low carb e sem glúten. Ela pediu para eu falar isso. Se eu não falasse, ela ia brigar comigo. Então vamos lá, pessoal. As mães, os pais, os cuidadores, eles pegam qualquer coisa que vê pela frente, no desespero, para poder tirar a criança da hipoglicemia. Só que não está correto isso. Por que não está correto? Qual é o grande problema de tirar a criança da hipoglicemia de qualquer forma? É justamente a hiperglicemia que vem logo em seguida. Eu não sei, algumas pessoas chamam de hipoglicemia de rebote, de hiperglicemia de rebote. Eu não sei se esse termo ainda está sendo utilizado ou se ele está sendo utilizado erroneamente. Mas acontece uma hiperglicemia após a família oferecer qualquer coisa para a criança, ou oferecer o que é errado. Por quê? No momento da hipoglicemia, o que é que vai tirar a criança da hipoglicemia o mais rápido possível? É chocolate ou é um suco de laranja? Fala para mim, chocolate ou suco de laranja? Escreve aí para mim. A Eliane Prachetes falando que quando a gente tem hipo, dá vontade de comer tudo. É verdade, eu sei disso. Dá vontade de comer tudo de uma vez, é verdade, para aliviar a sensação. É justamente essa sensação que faz com que, na hora de reverter uma hipoglicemia, a pessoa coma de tudo, né? É normal isso, eu entendo. Só que qual é a minha grande missão com essa live de hipoglicemia? É ensinar vocês que uma vez ou outra fazer isso, tudo bem, não tem problema nenhum, tá, pessoal? Ah, Giovanni, uma vez ou outra eu fui lá na hora do desespero, eu comi chocolate. Tudo bem, não tem problema. Qual é o grande problema? Toda vez que eu tenho hipoglicemia, eu como chocolate. Toda vez que eu tenho hipoglicemia, eu coloco mel para dentro. Toda vez eu bebo água com açúcar.
Qual é o problema disso? O problema desse tipo de... Por exemplo, o chocolate. Qual é o problema do chocolate? É que além do carboidrato, o que tem aqui dentro? Tem gordura. O que vai acontecer com a sua glicemia, com a glicemia do seu filho, 3 horas, 4 horas depois que ele comeu o chocolate? A glicemia estabilizou. Na verdade, ela até passou do limite. Por quê? Por conta da quantidade de gordura e de outras coisas que tem dentro do chocolate, que vão fazer a glicemia sair de uma hipoglicemia para uma hiperglicemia. E qual é o problema disso? O problema é que, imagina, seu filho está com uma glicemia de 60, ele está se sentindo mal. Você entrou no desespero, pegou a primeira coisa que viu pela frente e deu para ele. Ele vai se sentir melhor no primeiro momento, porque a hipoglicemia vai passar, só que aí você vai controlando a glicemia dele, vai vendo a glicemia elevar. E aí, 2 horas depois, 3 horas depois, a glicemia dele está lá, 250, 300 de glicemia. E aí o que você faz? Se assusta de novo, se desespera, pega lá a insulina e vai corrigir aquela hiperglicemia. E aí o controle da criança, o controle glicêmico, ó, desregula todinho. Qual é o meu protocolo do tratamento que eu faço com os meus pacientes? Quais são as orientações que eu passo para eles? Vamos tirar daqui da frente tudo o que eu gostaria que vocês não utilizassem. Doce de leite sai. Tudo isso que eu estou tirando pode ser utilizado num caso de urgência ou de emergência. Agora eu vou deixar aqui em cima somente o que eu gostaria que vocês utilizassem para não bagunçar o controle glicêmico dele, tá bom? Então, água com açúcar sai, Coca-Cola sai, mel sai, balinhas sai, nada sólido, pessoal, nada sólido, tá bom? Por quê? Porque o organismo vai demorar muito tempo para metabolizar aquele carboidrato para transformar ele em glicose. E aí a gente perde tempo para reverter a hipoglicemia. Nada de chocolate, nada de achocolatados, tá? Nescau, Todinho, nada disso. Sai. Nós temos aqui sucos, tá? De preferência, suco de laranja e suco de uva. Ah, Giovanni, tem que ser esses ou pode ser natural? De preferência natural, ok? De preferência natural e de preferência laranja ou uva. Por quê? Porque são duas frutas que têm o poder, tá? O poder de elevar a glicemia rapidamente. Olha só, esse suco aqui, eu não estou fazendo propaganda de suco não, viu gente? Eu não estou ganhando nada para fazer propaganda desse suco não. Mas olha só, as informações atrás aqui do rótulo. Nesse aqui que tem 300 ml, tem 30 gramas de carboidratos. Vai lá, na hora do desespero, pega uma colher de sopa e pega de mel e dá para o seu filho. Você vai estar sabendo quantas gramas de carboidrato tem aqui dentro? Você sabe de cabeça? Eu não sei, eu teria que pegar a tabela e descobrir, para eu ter certeza qual é a quantidade. Por isso que eu não gosto de usar essas coisas. Eu não gosto de usar água com açúcar, porque eu teria que procurar na tabela para saber quantas gramas de carboidrato tem em cada colher de sopa de açúcar que eu colocar na água. E por que eu me preocupo com a quantidade de carboidratos? Mas não somente a quantidade, a qualidade do carboidrato que você está dando para o seu filho. Por quê? Eu falei do problema da glicemia sair da hipoglicemia para a hiperglicemia, não é verdade? Com o suco de laranja e o suco de uva, vocês não terão tanto esse problema. Por que eu falo tanto? Porque uma coisa é, o meu filho está com hipoglicemia, eu pegar um copo de 200 ml e dar para ele beber. Outra coisa é eu pegar 1 litro e começar a entupir o meu filho de suco de laranja. Ele vai fazer hiperglicemia
logo depois. É normal. O suco de laranja, ele faz a glicemia elevar rapidamente. Então, qual é o meu protocolo? Aconteceu a hipoglicemia, pega lá o papel para anotar. Aconteceu a hipoglicemia, copinho de suco de laranja, 200 ml. Pega um monte desses potezinhos, compra os potezinhos ou vai guardando os potezinhos, espreme o suco de laranja em casa, deixa tampadinho, coloca dentro da sua geladeira, deixa lá uns 3 ou 4 copinhos de garrafinhas de suco de laranja ou suco de uva. O suco de uva, eu prefiro que vocês comprem o suco de uva, porque raramente eu vejo alguém pegar uva para fazer suco, né? Botar no liquidificador, bater. Compra pelo menos uns 2 ou 3 desses e deixa guardado dentro da geladeira para os casos de hipoglicemia, tá? Então aconteceu a hipoglicemia, pega lá 200 ml de suco de laranja e dê para sua criança. Deu o suco de laranja, agora você vai controlar a glicemia dela. Você não vai ficar desesperada furando a ponta do dedo do seu filho de 5 em 5 minutos e vai perceber que a glicemia não subiu ainda, vai dar mais suco para ele e aí continua verificando. Você vai estressar o seu filho, você vai se estressar e depois vai ter entupido ele de carboidrato por conta disso. Então, primeira regra de qualquer atendimento: calma antes de fazer qualquer coisa, tá certo? Primeiro de tudo, tenha calma para poder fazer tudo com segurança. Aconteceu a hipoglicemia, verificou a glicemia, tá baixa, suco de laranja para ele, 200 ml. Bebeu? Ah, Giovanni, meu filho, ele é pequenininho, ele não bebe 200 ml de suco de laranja. Não tem problema, dê menos, dê 50 ml, dê 100 ml. Verifique a glicemia dele a cada 15 minutos. Verificou a glicemia. Giovanni, ainda está em 50 a glicemia dele. Dê mais suco para ele. 10 minutinhos depois, verifica novamente. Está começando a subir a glicemia dele. Ah, pronto, agora a glicemia dele deu 80. Pronto, para de dar suco de laranja. Tá certo? Para de dar suco de laranja. Ele está próximo da próxima refeição, antecipa a refeição dele. Olha só, quando você antecipar a refeição dele, você não vai... As famílias que contam carboidrato, vamos lá, você conta carboidrato para o seu filho. Ele fez hipoglicemia, você reverteu a hipoglicemia dele com o suco de laranja. Você verificou a glicemia, deu 80. Já está chegando na hora do almoço. Antecipa o almoço dele, conta o carboidrato do almoço e aplica insulina para o almoço. Ok? Você já tirou ele da hipoglicemia. Você não pode dar o almoço para ele sem aplicar insulina, porque aquele carboidrato do almoço vai jogar uma hiperglicemia nele. Ok? Então, antecipa o almoço dele, conta o carboidrato direitinho e aplica insulina. Nos dias que acontece a hipoglicemia, é o dia que nós temos que intensificar o controle glicêmico. Por quê? Porque a gente tirou ele da hipoglicemia, tirou sem fazer hiperglicemia de rebote. Você tirou ele da hiperglicemia, provavelmente durante o dia ele precisa de uma atenção maior com relação ao controle glicêmico. A comer coisas com menos gordura, para evitar picos de glicemia, tá bom? Então, isso é extremamente importante durante o dia, ok? Então, o tratamento, eu gosto de trabalhar com os meus pacientes, suco de uva, suco de laranja, ponto. Ah, Giovanni, mas eu levo sempre balinha no bolso comigo. Tudo bem, eu não estou dizendo para vocês que vocês não podem fazer isso. Eu estou falando para a gente evitar picos de hiperglicemia após uma hipoglicemia. Tá certo? Ainda tem uma outra coisa. Quando a gente oferece alimentos para os nossos filhos que tiram ele da hipoglicemia, a gente tem que tomar cuidado com a frequência que a gente faz isso, porque senão a criança começa a ganhar peso. E eu via muito isso acontecendo lá no consultório,
quando as mães chegavam para mim falando que todas as vezes que o filho tinha hipoglicemia, e às vezes não eram poucas às vezes, era frequente, ela dava chocolate, dava doce de leite, dava mel. E aí a criança chegava no consultório, a gente ia fazer o controle do peso delas, e aí a gente via que as crianças estavam aumentando o peso. Então é extremamente importante que na escolha dos alimentos para reverter uma hipoglicemia, nós escolhamos alimentos o mais saudáveis possível, tá certo? Eu prefiro o suco de laranja natural e o suco de uva. Por quê? Porque eles são líquidos, eles são absorvidos de forma muito mais rápida, tá? E a gente consegue controlar a quantidade de carboidrato que tem dentro deles. E o nível de gordura deles é muito baixo, tá certo? Em comparação com, por exemplo, esses outros dois alimentos.